Bom, galera, sem lenga-lenga, já vou começar o vídeo pelo assunto mais espinhoso, cavadinha do Depay. Vamos lá. Bom, queria dizer que eu já vou na contramão do raciocínio de muita gente que eu venho vendo aí, que eu assisti os vídeos de ontem pra hoje. Como se você tá chegando agora nesse vídeo, seja bem-vindo, convido você a se inscrever no canal aí, aqui a gente sempre faz os vídeos falando sobre o Coringão. E eu sempre comento que tem vezes que eu não consigo postar o pós-jogo logo no dia após o jogo, mas no máximo no dia seguinte aí eu tô postando. Mas o que eu assisti de ontem pra hoje foi muita gente criticando o Depay devido à cobrança que ele fez. Assim, galera, eu sei que o canal aqui não é de política e tal. Até tô começando outro canalzinho falando sobre outros assuntos, mas isso aí é assunto pra outro vídeo. Mas eu creio assim que na minha vida eu tenho o seguinte raciocínio, que as pessoas, eu sou a favor das pessoas terem liberdade de agirem como elas bem entendam, desde que elas arquem com as suas consequências. Isso aí eu poderia trazer um exemplo comparando para a pessoa que quer usar algum tipo de substância ilícita. Por mim, cara, a vida da pessoa, mas a pessoa tem que arcar com as consequências. O grande problema é o que a pessoa quer fazer, mas daí quando começa a dar ruim, ela quer algum tipo de auxílio pra, tipo, sair daquela vida que ela entrou, enfim. Mas, como eu falei, o canal aqui não é sobre isso, vamos trazer pro caso do Depay. Eu sou assim, eu penso o seguinte, quando o cara tem a atitude de bater um pênalti da forma que ele bateu, ele pode ser taxado de besta a bestial. O cara pode ser o burro que fez aquilo lá, que ferrou com o time, ou vai ser o gênio que conseguiu fazer uma cobrança que ninguém estava esperando e matou o goleiro. Se você for vendo uma cobrança de cavadinha, diferente, eu acho, na minha opinião, tá? Aí eu deixo os comentários aí para vocês falarem se concordam ou não. A cobrança do Depay não foi igual àquela do Alexandre Pato, entendeu? Você vê que foi uma cavadinha bem executada no alto do gol e por ele não ter o histórico de bater assim, pelo menos até onde eu sei, eu creio que o Walter ia ser ludibriado, e a grande maioria dos goleiros caem para os cantos, né, na cobrança de pênalti. Então, a chance do goleiro pegar ali numa cobrança igual aquela que o Depay executou é bem baixa. Então, assim, ele assumiu o risco, ele tá sendo cobrado por isso com razão. Eu também não critico quem tá achando ruim que ele cobrou daquele jeito. Mas assim, galera, se ele tivesse acertado a cobrança, quem ia estar falando mal hoje? A galera ia estar falando, ah, tá vendo como o cara é diferenciado mesmo, por isso que o salário dele é tão alto, olha que cobrança linda que ele fez, entendeu? E tem quem entenda que pênalti bem batido é pênalti que entra, né? Então, assim, as duas linhas de pensamento são válidas, mas eu não consigo execrar ele porque ele cobrou daquele jeito. Eu não senti uma cobrança querendo menosprezar o adversário. É apenas mais uma das formas com apenas mais uma das formas nas quais você pode bater um pênalti, pode entrar ou não. Ele poderia ter batido muito bem e o goleiro ter pego também. E aí, entendeu? Então eu já vou meio na contramão da galera aí que tá execrando ele, falando que ele quis. Principalmente, meu, aí já vou pra uma outra linha de pensamento. O cara, eu esqueci o nome do cara lá, que a hora que o Depay errou o pênalti, ele tava caído lá, o cara foi, bateu nas costas dele, foi falar, é, aqui não sei o que. O cara foi pro Instagram pra falar, ah, Depay, eu era seu fã, mas eu percebi que você não é humilde, que esse seu discurso de comunidade, de favela, é só da boca pra fora, que você é arrogante. Eu não tô falando as palavras exatas, tá? Mas foi algo nesse sentido que ele falou. Que se você soubesse o que é o significado de favela, você não faria isso. Cara, os caras querem acabar com o futebol mesmo, né? Não pode dar cavadinha, não pode dar chapéu de carretilha, tudo é desrespeito ao adversário. Tudo tá querendo humilhar, tudo. Ah, vai se ferrar, velho, é muito ridículo. Entendeu? Daqui a pouco eu já falei. Vai chegar um momento que o futebol você vai ter que fazer o gol e pedir desculpa. Porque o outro time vai se sentir ofendido. Eu não sei se vocês curtem videogame, mas no FIFA já tiraram várias comemorações que eles julgavam tóxicas, que o cara que se você fazia um gol e fazia aquela comemoração de fazer assim, ou aquela calm down, né? Tiraram essas comemorações do jogo porque ai, eu tô me sentindo ofendido. O cara fez um gol em mim e fez assim pra mim, fez assim pra mim. Ah, os caras, assim, entendeu? Ah, eu falo que Deus me mandou ali.
no limite, cara, no limite do da geração que era muito errada pra geração que tá entrando no politicamente correto demais. Eu tô e- ali, certo? Eu acho que nem pra mais nem pra menos. Eu peguei a geração que ainda não era tão fresca assim. E acho que eu vou morrer antes do mundo se tornar o que eu tô imaginando que ele vai se tornar aí devido a essa geração que tá vindo aí agora. Bom, mas já me estendi um pouco nesse assunto do pênalti, o que eu penso a respeito disso. Jogo do Coringão ontem, uma draga, né? Pelo amor de Deus, mais feio que bater na mãe por causa de mistura. A gente tem que entender que o trabalho do Dorival tá apenas começando, é difícil implementar as ideias, é difícil o técnico conhecer as peças que ele tem ali para montar o time com tão pouco tempo de trabalho. O Dorival, se eu não me engano, tá indo pro quarto ou quinto jogo. Então, é o preço que a gente paga por uma troca de técnico, né? Não é todo mundo que troca o técnico e acontece igual o Renato Gaúcho chegou no Fluminense e ganhou 5 jogos seguidos. Acontece do técnico precisar de um certo tempo para conseguir construir, montar ali o time que ele pensa como o ideal. O que eu não concordo, mas só que quem sou eu para falar isso, né? O Corinthians tem todo um departamento de fisiologia para cuidar disso, para analisar os jogadores que estão precisando de descanso ou não. Essa questão da rotatividade do elenco por conta de demanda física. O Corinthians vai fazer o jogo, se eu não me engano, da Sul-Americana só na quinta-feira que vem e jogou no sábado. Domingo, segunda, terça e quarta. Até 4 dias para descansar o time. Na minha opinião, não precisava ter poupado o Carrilho, ter poupado o Yuri Alberto, enfim, todas as, né, as peças aí, né, que eles optaram por poupar para jogar. Porque, cara, a gente lembra aí do Flamengo do Jorge Jesus aí, que o Jorge Jesus falava que não tinha essa de poupar, que para você montar um time para dar ritmo de jogo, para dar entrosamento, é cada vez mais você jogar com o mesmo time. Eu sempre fui nessa linha de pensamento, meu. Você tem que trocar uma ou outra peça ali quando o cara começa a dar sinais de desgaste reais mesmo, que não, cara, esse daqui se a gente forçar mais um pouco com ele, pode estourar. Aí é sempre aquele ditado, vou poupar. Aí depois tem que colocar o cara com o time perdendo para ele tentar virar um jogo ou tentar buscar um empate no jogo. O cara vai subir montanha correndo, vai ter que se esforçar muito mais do que se ele entrasse com o jogo 0-0 e de repente ele decidisse o jogo e saísse antes. Era mais fácil fazer isso do que ele entrar com o jogo perdendo e ter que virar o jogo, né? Mas é só a minha opinião, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Como eu falei, o Corinthians tem profissionais pagos e muito bem pagos para resolver esse tipo de situação aí, né? Mas, cara, pô, o jogo de ontem não. Pra mim, o empate já seria um péssimo resultado. Esse é o diferencial dos times que vão ser campeões e dos times que vão ficar brigando ali de meio de tabela. Pegar os times da parte de baixo da tabela e fazer ponto. Aí agora o Corinthians vai ter que ficar buscando esses pontos que perdeu contra o Mirassol contra times muito mais fortes. E não é certeza que vai conseguir, né? E aí acaba que chega no final do campeonato, perde a oportunidade de estar brigando lá na parte de cima da tabela, como a gente espera que o Corinthians volte a brigar, que tá difícil, viu? Cada vez, nossa, cara, todo ano que passa parece um déjà vu do ano anterior, cara. Nunca muda, é sempre o Corinthians já há muitos anos aí. Desde o. Teve esse respiro do Paulista aí, né? Ganhou o Paulista, mas falando de títulos assim, de expressão nacional ou internacional, né? Desde o último brasileiro que o Corinthians ganhou aí, a gente teve aquele respiro ali de chegar na final da Copa do Brasil, aos trancos e barrancos, mas chegou com o Vitor Pereira. E tirando isso aí, cara, os outros campeonatos é cair em fases iniciais de Libertadores Sul-Americana, brasileiro ficar brigando do meio de tabela para baixo. É triste, viu, cara? Como eu falei, eu creio muito que o Dorival vai conseguir dar um jeito nisso, mas também, como eu falei, é o preço que se paga por uma troca de treinador, não vai ser da noite pro dia, mas eu também espero que ele não demore muito, né? Pra gente não ficar muito tempo derrapando no brasileiro aí e esgotar qualquer possibilidade de brigar pela parte de cima. Beleza, galera, valeu. Pós-jogo sempre desagradável de fazer aí quando o Corinthians perde, né? E Sul-Americana, vamos ver qual que vai ser o pensamento, se
larga a mão de vez dessa Copa devido às baixas possibilidades de classificar ou se vai tentar alguma coisa ainda na quinta-feira. Bom, se você está chegando agora aqui, além de te convidar a se inscrever, eu vou deixar um vídeo aqui que eu fiz com muito carinho. Não teve ainda o tanto de visualizações que eu imaginava que ia ter, mas de repente, se você está chegando aqui agora, convido você a assistir esse vídeo que eu fiz aqui sobre o Neto, o vídeo que eu, do canal por enquanto aí que foi o mais trabalhado até hoje. Deu um baita trabalho, passei um bom tempo fazendo esse vídeo. Convido você a assistir aí para ver se você gosta, beleza? Forte abraço, vai Corinthians, até o próximo vídeo, tamo junto.